muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje eu vou entrevistar uma colega minha que estuda na mesma faculdade que eu, a gente entrou junto, inclusive, a Letícia Siqueira das Chagas, mais conhecida como Letícia Chagas, que é graduanda na Faculdade de Direito da USP, ex-presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto e a primeira presidente negra do Centro Acadêmico 11 de Agosto. Ela é militante do coletivo Juntos e diretora do Diretório Central dos Estudantes da USP, o DCE Livre da USP. E atualmente ela é candidata a co-deputada estadual em São Paulo pelo coletivo SP Pretas. Primeiro, muito obrigado de ter vindo aqui, de ter topado. A gente não se conhece direito, a gente faz faculdade junto faz 5 anos, a gente nunca se falou na faculdade. Nunca nos falamos. Eu até falei pra Julie, falei assim, eu tô chamando ela aqui também porque é uma desculpa pra poder falar com ela. Eu falei, porra, tô 5 anos na faculdade, eu nunca falei com ela. É verdade, né? faltou a oportunidade. Então, obrigado por ter vindo. Obrigada eu pelo convite. Eu queria começar falando com você, porque exatamente uma semana atrás, a gente tá na quinta-feira, né? Uma semana atrás era dia 11 de agosto de 2022, e eu tava lá, tava tendo a manifestação sobre a Carta a Brasileiras e Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, na Faculdade de Direito da USP, e eu fui lá pra participar da manifestação, tava na parte de fora, assim, aí uma hora eu olho assim pra sacada, eu vejo a sacada, que chama ali, a varanda, né, a varanda da faculdade, eu vejo a Letícia fazendo um discurso absurdo ali pra todo mundo, pra sei lá quantas mil pessoas tinham lá. E no seu discurso você fala um pouco sobre o papel essencial que a Faculdade de Direito da USP tem hoje na luta pela democracia, mas você fala também sobre o histórico da faculdade, sobre o passado dela, que em outros tempos já foi também uma faculdade que representou a branquitude, né? E sobre uma faculdade que, por muito tempo, ajudou a manter as elites no poder e até suportou ali o golpe militar de 64. Então, como que foi para você discursar ali, nessa faculdade que tem muitos paradoxos, assim, pra gente, né? Como que foi para você discursar ali, como você se sentiu? E sobre esses processos da faculdade, né? Desses últimos anos da faculdade. Acho que foi um momento muito importante, assim, pra mim, porque acho que eu tava me sentindo em casa aquele dia, né? No dia 11. Mas ao mesmo tempo que eu me senti em casa, porque eu sou da Sanfran, a gente estuda lá, tipo, tava rolando uma grande manifestação no lugar em que a gente tá todo dia. Também era um ambiente muito diferente, né? Porque a gente tinha lá dentro membros da elite econômica do nosso país, advogados, era um ambiente muito masculinizado, né? Que estava representado dentro da faculdade, né? Então, ao mesmo tempo que eu estava me sentindo em casa, também era um ambiente um pouco diferente, né? E aí eu acho que foi muito importante para mim discursar ali justamente para trazer as contradições daquele ambiente, mas também dizer que a Sanfran está passando por um processo de mudanças, né? Então, que não dá para a gente fechar os olhos para o que a faculdade sempre foi, porque ela sempre representou a branquitude, o jeito que o nosso país está hoje também tem muito dedo da Sanfran para fazer com que o país seja o que é. Vários presidentes do nosso país já saíram dali, mas ao mesmo tempo hoje está mudando, né? E eu acho que está mudando justamente por conta da política de cotas étnico-raciais. E aí eu acho que o meu papel enquanto uma estudante cotista, que tem uma trajetória política na universidade, tipo, é ajudar a ser parte da história da Sanfran, mas não tanto assim. Quero ajudar a construir uma nova história, que é uma história que passa também por questionar essa estrutura de poder que é a Sanfran. E uma pergunta mais prática, assim, de você ali no momento, assim, você já fez vários discursos, você fala muito, assim, eu te acompanho na faculdade, tipo, há bastante tempo, né? Porque você tá lá concorrendo a centro acadêmico, tá, desde o começo eu conheço você. E você tá acostumado... Tipo, como que é, assim, chegar num palanque... Não é num palanque, pra um monte de gente falar, assim, se sente nervosa? Como que você se sente nesse momento, assim? Sabe que depende muito. Às vezes tem evento que, tipo, tem menos pessoas do que tinham ali, eu fico muito nervosa, não sei muito o que falar. Mas naquele momento eu tava me sentindo realmente muito em casa, então não me senti tão nervosa. E eu gosto muito de falar sobre democracia, né? Eu pesquiso democracia, então era um tema que também me deixava confortável. Aonde que você pesquisa? Como que você pesquisa democracia? Eu fiz iniciação científica, foi o primeiro momento em que eu comecei a pesquisar o tema. Estava estudando participação popular. E acho que é a primeira contradição, né, que a gente pensa sendo uma pessoa negra na Sanfran, né? A Sanfran é uma faculdade que tem o mote Estado Democrático de Direito muito firme. Desde quando a gente entrou, eu acho que foi o primeiro termo que eu ouvi e falei, o que é isso, né?
Mas, ao mesmo tempo, como que a gente fala de um Estado democrático de direito se pessoas como eu, historicamente, foram excluídas da democracia? Então, eu comecei estudando participação popular na iniciação científica, agora estou estudando democracia também, estou criticando a crítica, um teórico democrático, que é o Bobbio, e pretendo seguir pesquisando isso no mestrado também. Ah, você já está engatilhando o mestrado, você acha? Eu quero fazer mestrado. Quando isso vai acontecer, eu não sei, mas quero fazer mestrado. Entendi. Dúvida bem de curioso mesmo, assim. Você planeja o texto antes? Você vai falando meio na hora, assim? Como que funciona isso pra você? Não planejo... Eu não gosto de escrever. Juro. Eu odeio escrever coisas, tipo texto corrido, não gosto de ler. Só quando... Não sei, é raro que eu escreva corrido. Geralmente eu me organizo em tópicos. Naquele dia em específico eu organizei os tópicos mentalmente, assim. Então eu nem sabia que ia dar pra falar naquele dia, não tinha sido nada planejado. Aí quando me falaram que eu teria um espaço de fala, aí eu dei o que eu quero passar. Daí eu tentei organizar. O discurso também não é tão organizadinho assim. Nossa, você fala bem. Assim, Obrigada. Até eu vou falar pro editor, ô Igor, coloca uma parte do discurso dela. Você faz o seu Instagram, né? Eu filmei um pouquinho também, eu tenho um trecho, depois eu posso te mandar. Legal, me manda. Você fala muito bem, parece que você tá tipo, com o texto decorado ali na hora. Eu falei, caralho, muito bom isso. Mas parabéns. Obrigada. Parabéns. E agora, assim, eu queria ir para um lado, tipo, beleza, você falou da branquitude na faculdade. Me explica um pouco o que quer dizer isso. O que quer dizer que a faculdade sempre serviu à branquitude? Tipo, até pra mim como homem branco, assim, tipo, de entender mesmo pra quem tá ouvindo, assim, porque é um termo, sei lá, que chegou nos meus ouvidos há pouco tempo e queria entender, tipo, explicar mesmo, assim, o que é isso. Tá. A branquitude não é sinônimo de ser branco, né? Acho que a branquitude é pensar o ser branco a partir de um espaço de poder. Então, quando eu falo de branquitude, tô falando que pessoas brancas ajudam a construir esse espaço de poder que é a branquitude, né? Existem diversos teóricos que escrevem sobre isso. Tem uma que eu gosto muito, que é a Lia Schuckman, que estuda a branquitude em São Paulo. É uma tese muito boa dessa autora. Ela é uma tese da psicologia, então ela estuda um pouco quais são os aspectos psicossociais da branquitude aqui em São Paulo. É uma tese ótima. E aí, quando eu digo que a faculdade sempre serviu à branquitude, eu estou dizendo que a Faculdade de Direito da USP é parte de um processo que mantém brancos no poder no Brasil também, né? Não à toa a Sanfra tem um peso tão grande quanto ela tem hoje. Não à toa a Carta aos Brasileiros é uma carta histórica, a carta que foi escrita para esse ano também é histórica e teve um peso tão grande, saiu em todos os jornais. Isso também tem a ver com o peso acumulado da Sanfran, historicamente, por ser uma faculdade criada para criar os burocratas do nosso país. E que burocratas são esses? São os burocratas brancos que ajudam a manter nosso país como é hoje, assim, né? Então, quando eu tô dizendo branquitude, eu tô querendo dizer um pouco isso. E mostrar que a carta, por exemplo, da semana passada foi muito importante, assinei. Acho que o máximo possível de pessoas que pudessem assinar era muito importante, mas também tem suas contradições. E acho que é o meu papel também apresentá-las se a gente quer construir um país diferente do que a gente tem hoje. Lógico. E assim... Agora, no seu ponto de vista pessoal, assim, como que é para você chegar numa faculdade que tem esse histórico todo e apresenta esse histórico, assim, não faz muita questão de esconder, né? Tipo, você chega lá no pátio, tem os 11 presidentes que se formaram lá, mas acho que talvez mais difícil até do que isso, assim, quando você entra nas salas, existem salas com pessoas ali, as salas têm nomes de professores que passaram pela faculdade ou de nomes importantes do direito do Brasil, e tem alguns nomes bem difíceis ali de lidar, né?
Como que é pra você... Como que é pra você entrar nessa faculdade? Quando você chegou lá, foi o primeiro ano de cotas na Sanfran, né? Como que foi pra você, assim, você se sentia bem naquele lugar? Não, meu primeiro ano foi muito difícil, assim. Eu não imaginava fazer Sanfran, né? Eu acabei cursando meio no susto, assim. Eu queria fazer história, daí eu vi que eu tinha nota para passar na Sanfran. Aí pensei, eu sempre gostei de lutar, de política. Pensei, nossa, pode ser uma oportunidade. E aí, quando eu consegui, passei. Fui morar na casa do estudante, né? Que é a moradia de lá. Mas foi um ano muito difícil para mim, porque eu sinto que quando as pessoas querem entrar na Sanfran, já há muitos anos, elas costumam pesquisar muito sobre a faculdade, ter aquele sentimento, nossa, quero muito estar ali, amo a Sanfran. Eu não tive nada disso, né? Então já comecei um pouco diferente. E eu me sentia muito mal na faculdade, porque eu entrava ali, é como se eu não devesse estar ali. Nenhum ambiente eu me sentia bem. Foi um ano que, geralmente, calouro vai em todas as festas, né? Curte toda a faculdade, vai nos jogos e tudo mais. E eu não vivi nada disso. Eu odiava estar na Sanfran. Eu não sou de São Paulo, né? Sou do interior. Então, dava sexta-feira, tava voltando para casa dos meus pais, não gostava dali de forma alguma. O lugar que eu morava também não era muito bom, né? Naquele momento a casa não tinha passado pela reforma ainda, então era muito difícil pra mim. Tipo, eu estudava num lugar super luxuoso como é a Sanfran, aí eu voltava pra casa e a minha casa horrível, era muito difícil. Então eu não aproveitei. Eu fui começar a aproveitar a faculdade nesse ano, assim, agora. né? Então agora sim, vou em todas as festas, curto e tudo mais, porque foi um processo também, né? Fazer parte do 11 de agosto também me fez mais... Tá inserida em um grupo na faculdade, ter amigos e tal. Mas demorou muito, né, pra isso. E hoje, depois de 5 anos, né, que a gente entrou, a faculdade também tá diferente, né? Querendo ou não, você foi a primeira turma de cotas, hoje já tem 4 anos ali de pessoas que entraram com cotas. Hoje é um ambiente mais tranquilo, você sente para pessoas que entram... Que não representam essa elite branca que sempre representou a faculdade. Você acha que hoje tá um ambiente melhor, assim? Não sei. Eu acho que tem coisas que ajudam mais você a se manter na faculdade. Então, a gente tem iniciativas de bolsa que oferecem mais recursos financeiros para as pessoas permanecerem. Tem vários grupos políticos, coletivos. Tem lugares em que você consegue se amparar. Mas eu acho que essa sensação de que não é para você ainda subsiste, principalmente na arquitetura da faculdade, que não é menor, né? Você entra numa sala de aula e vê, tipo, só homens brancos e velhos ali representados, isso é muito pesado. Tem uma carga psicológica pesada também. Mas acho que dá pra hoje a gente se ver um pouco mais nas coisas. Eu tava dando uma lida eu pus assim, seu nome na Folha de São Paulo, pra ver o que tinha lá. Tinha uma matéria sobre o Amâncio de Carvalho. Não era só sobre ele, né? Mas era sobre vocês do coletivo... não sei se foi pelos centros acadêmicos da faculdade que vocês fizeram isso. Pode ser, acho que foi. Não sei. Vocês estavam trocando nome... Tipo, colocando em cima de placas de ruas... de pessoas historicamente que estão sendo homenageadas e tem um histórico muito ruim, né? De movimentos eugenistas no Brasil e que ainda são homenageadas até hoje. Na faculdade de Direito da USP, a gente pode fazer a primeira aula de Direito Penal na sala do Luiz Gama, e que, né, o advogado que libertou 500 escravos e tal. E daí você vai na segunda aula de Direito Tributário na sala do Amâncio de Carvalho. Nem conheci esse cara, conheci ele ontem. Amâncio de Carvalho, que é um professor de medicina legal, né? Foi um professor de medicina legal, que foi catedrático da faculdade, e ele tem uma história de que ele pegou uma moça que tinha morrido, falecido, uma mulher preta, Jacinta Maria de Santana. E ela teve seu corpo embalsamado por ele, e ele usou para estudos, assim, e para fazer trote com os calouros da faculdade e tal. Como que foi essas manifestações que você fez? Assim, qual que é essa sensação de tu poder, ao mesmo tempo, entrar na sala Luiz Gama, que é uma grande conquista, eu acho, para a faculdade, mas aí é isso, na segunda aula você poder entrar numa sala que é um cara que lutava pelo embranquecimento da sociedade, literalmente, assim, tipo, fazer parte desse movimento, assim. Eu acho que isso é mais um reflexo, né, do que a gente estava discutindo sobre a branquitude na Sanfran.
E, ao mesmo tempo, a Sanfran tenta participar, né, de iniciativas democráticas importantes, como foi na semana passada, e acho que também é um jeito de tentar se isentar dos problemas que tem dentro dela mesma, né? Então, acho que nos últimos anos, a gente tem visto que, pelo mundo todo, setores do movimento negro têm questionado a questão da memória, né? O quanto, em diversos países, a gente homenageia figuras que foram racistas, figuras que ajudaram a construir um mundo que é racialmente desigual. E a Sanfran também tem muito disso, né? A gente acompanhou isso nas manifestações do Black Lives Matter ano passado, de derrubada de estátuas e tudo mais. E nos últimos meses, a gente também tem visto esse movimento chegar ao Brasil, né? A própria questão do incêndio à estátua do Borba Gato, que aconteceu aqui em São Paulo, foi muito importante. E aqui em São Paulo, a gente também é uma cidade que é pioneira um pouco nessa discussão, porque a gente teve um projeto de lei esse ano, aqui na Câmara Municipal, que é o projeto de lei São Paulo é Solo Preto Indígena, que é um projeto de uma vereadora Luana Alves, que ela propõe justamente a gente proibir a homenagem de figuras que sejam racistas, eugenistas, nazistas, retirar homenagens que já existem, renomear ruas e tudo mais. Então, a gente fez essa iniciativa pelo coletivo Juntos, não foi pelo 11, em que a gente saiu pelas ruas de São Paulo renomeando ruas dessas figuras e homenageando figuras negras, assim. Foi algo mais simbólico e tal, mas isso ainda precisa chegar com mais força na Sanfran. Sanfran tenta se isentar muito dessa discussão, porque quando ela chegar lá, então, assim, vai ser devastador. Porque vocês até tentaram mudar o nome da sala, não foi trocado, né? Não, Amanda de Carvalho não, mas a gente nomeou um auditório lá da Sanfran, do primeiro andar, né? Com o nome do Rubino de Oliveira, que foi o primeiro professor negro lá da Sanfran. Ah, entendi. Eu tava vendo esses dias o Roda Viva com o Silvio Almeida, Silvio Luau, né? E aí ele fala sobre essa questão das estátuas. E ele fala muito bem, porque ele fala assim, tem gente que fala que quando você tira a estátua, você queima uma estátua, você estaria meio que apagando a história. Mas ele fala, tipo, apagar a história também é impedir que o fluxo da história siga. Sim. Do mesmo jeito que a estátua foi colocada lá para homenagear, hoje a estátua não faz mais sentido lá, então vamos tirar para que a história continue, que o fluxo da história continue agindo, né? É um pouco isso, né? Sim. E a gente já tentou levar um pouco essa discussão na Sanfran, em instâncias institucionais da faculdade, e a gente já ouviu cada coisa bizarra, assim, do tipo, se abrir margem para... Isso é revisionismo histórico, daqui a pouco vão querer homenagear figuras da ditadura aqui. Então, a gente vê que mesmo pessoas que se dizem progressistas hoje no debate público são contrárias a esse processo de retirar homenagens racistas. E acho que isso diz muito também sobre isso da branquitude, né? Querem se manter no poder, mesmo se for simbolicamente através da memória. Letícia, queria saber um pouquinho da sua história agora, lá desde criança, assim. Como que foi o seu processo até você chegar nessa faculdade? Sua vida, sua família, como que... Você é de Campinas, né? Como que era isso, assim, desde criança até agora, assim? Tá. Muita coisa. Meio... Seus interesses por política, como começou, assim, onde você estudou, mais ou menos, esse tipo de coisa, assim. Eu sou da periferia de Campinas, sou de um distrito lá que chama Campo Grande. Eu chamo de tão distante, porque é um lugar muito longe, assim, de Campinas. É péssimo, assim, muito longe. Então, nasci lá, cresci lá, meus pais ainda vivem lá. Sempre estudei em escola pública também. Então, apesar disso, eu sempre tive um pouco um pezinho na universidade, assim, né? Porque eu tenho uma irmã que é muito mais velha do que eu. Sempre conto isso também. Ela é 18 anos mais velha, e aí... Você tem quantos anos? Tenho 22. Sua irmã tem 40 agora, então. Muito mais velha do que eu. E aí, quando eu nasci, ela estava no processo de entrar na universidade. Meu pai até conta que quando minha mãe engravidou de mim, ela tinha passado na Unesp. E aí meu pai não deixou ela ir cursar a Unesp. É mesmo? Porque queria que ficasse em casa. Falou, não, sua mãe vai ter um filho agora, você precisa ajudar a cuidar. O filho era eu. E daí eu nasci e ela entrou na Unicamp. E aí, infelizmente, né, sinto muito por ela não ter ido pra Unesp, mas acabou que isso foi ótimo pra mim, porque eu cresci com ela no ambiente universitário. E acho que isso fez toda a diferença, assim, porque meus pais não têm graduação, nem terminaram o ensino médio, então eles não conheciam muito nada, o ambiente universitário e tal, mas eu cresci nele, então eu lembro de ir buscar minha irmã na faculdade,
já conhecia a Unicamp desde muito pequena. Lembro que ela me levava na biblioteca, trazia livro pra mim. Então, eu sempre gostei muito de ler, porque ela sempre incentivou muito. Ela estudava o quê lá? Pedagogia. Pedagogia. Conheci com ela Paulo Freire, então era super pequenininha ela me falando Paulo Freire, assim. Que é uma grande referência pra mim ainda hoje. Então, isso fez muita diferença. E eu sempre soube que eu queria estudar na Unicamp, né? Era meu sonho, porque ela estudou lá. Então, acho que isso moldou muito. E acho que uma coisa que fez toda a diferença, que é por ela fazer universidade pública e um curso de humanas, que é a pedagogia, ela era muito crítica. Então, ela me fez ser muito crítica também. Ela nunca se envolveu com política universitária, nada. Ela tinha que estudar e trabalhar. Mas eu lembro que ela fazia eu questionar tudo, assim, tudo. Então, chegava da escolinha e aí tinha um dia na escolinha, acho que era pra pegar livro na biblioteca. Aí teve um dia que eu não peguei, que não lembro nem o que aconteceu. E ela achou isso um absurdo, mandou recado pra professora e tal. Então, ela sempre me fez questionar tudo. E eu acho que isso tem muito a ver com eu estar na política hoje, que é isso de questionar absolutamente tudo. E aí, seu ensino médio você fez aonde? Eu fiz num colégio técnico, ETCAP, lá em Campinas. E lá você já começou um pouco a política ou a política foi mais na faculdade? Não, já comecei. Fiz movimento secundarista. Lá é um colégio... O Juntos é secundário? Lá de trás, não? O Juntos tem um trabalho secundarista também, mas eu não era do Juntos. Mas lá eu fiz grêmio, né? Lá tinha um grêmio muito ativo, uma cultura muito de participação dos estudantes lá mesmo. Então, tinha vestibulinho, então as pessoas entravam, já tinha trote, tinha calorada, tinha festa, tinha uma discussão sobre direitos LGBTQIA+, grande também, porque era uma escola muito grande, então era como entrar na faculdade, assim. Entendi. Né? Então, lá eu já comecei a ser muito ativa. Antes de entrar, no ano que eu entrei, eu cortei o cabelo, então eu alisava, então também me aproximei do movimento negro. Então, ali que começou, acho que mais Você alisava forte. o cabelo naquela época? Alisava. Tem cada foto que você nem ia reconhecer. Quando que você começou a deixar o cabelo assim? Eu passei pela transição em 2014. Cortei no final de 2014. O que quer dizer passar pela transição? Como que é isso, assim? Tipo... A transição capilar, né? Você tá com o cabelo liso, aí você precisa deixar crescer o cabelo. Não tem como tirar a química. Aí você passa, é um processo horrível. Tipo, aquele cabelo que tá liso não vai voltar. Não vai. Aí você tem que deixar crescer. Aí, geralmente, você não corta, é curtinho, né? E aí, chega uma hora que você corta as pontas lisas e fica com o cabelo natural. Entendi. Você participou em 2016 da ocupação das escolas? Participei. Tentei ocupar minha escola, não deu certo. Não rolou? O Matheus que me falou isso. Ela falou assim, pergunta pra ela das escolas. Eu participei. Visitei algumas, fui em assembleia estudantil. E aí, tipo, como que é hoje pra você ter participado desse movimento que tem muito a ver com o governo do Alckmin em São Paulo, né? E eram algumas mudanças que ele tinha feito no ensino público ali. Como que é pra você ter participado disso? E você é crítica do Alckmin, imagino. Do Lula também. Então, vamos falar sobre isso. E hoje apoia a candidatura do Lula, tipo, como... Eu tava vendo seu tweet ontem sobre o Lula e sobre o Alckmin e tal. Mas como que é isso? Tipo, apoiar e, querendo ou não, vai votar no Alckmin, tipo, pra ser vice-presidente do Brasil, assim. Como você se sente com isso? Como que você... É um sentimento horrível. Ter que votar no Alckmin, pra mim, é horrível, mas eu compreendo. Acho que na política, acho que a gente tem que entender as necessidades do tempo em que a gente tá vivendo, né? E as possibilidades também. Não votar no Lula hoje significa contribuir para a eleição do Bolsonaro. E eu não acho que o Lula tem o projeto político que eu quero para o nosso país. Está muito longe disso. Acho que eu entrei na política desde o ensino médio sendo muito crítica à política do PT. Então já não é de hoje. Mesmo se o vice fosse outro... se o vice fosse o Haddad. Se o vice fosse o Haddad, não ia mudar muito para mim. Eu estaria descontente da mesma forma. Mas eu acho que a gente precisa compreender, né? Isso. Eu acho que o Lula, eleger o Lula hoje é importante porque ter o Lula como presidente é ter, acho que, o mínimo ali das condições para fazer luta numa democracia. É o mínimo do que a gente espera, né? O Bolsonaro esgarçou muito tudo que a gente já tinha conquistado. Então, acho que para evitar retrocessos, o Lula hoje é importante. Infelizmente, vem com o pacote, Alckmin. Mas acho que eu sei diferenciar um pouco isso. E mais especificamente para o movimento negro, como que é... como que foi o governo Bolsonaro para vocês, assim? Porque,
claramente o foco dele não é para ter uma sociedade mais igual, mas tipo, mais especificamente mesmo, o que rolou no governo Bolsonaro que você sente que foi uma perda? Tipo, o que a gente tem que reconstruir do governo Bolsonaro que aconteceu até agora para o movimento negro especificamente, assim? Acho que tem uma série de coisas, né? Tanto a política do Bolsonaro para a negritude, então, quem ele colocou na Fundação Palmares, o quanto ele esvaziou um instrumento que é muito importante para a questão racial no Brasil. Acho que também o discurso não é menor. Eu acho que quando a gente tem um presidente que é deliberadamente racista, que tem falas problemáticas, que fala mal de quilombolas, que tem um discurso muito ruim desse ponto de vista, acho que também ajuda a construir uma opinião pública reacionária, acho que também tem esse ponto de vista. Mas o Bolsonaro também teve ações em diversas áreas do nosso país que também contribuíram para piorar a vida da população negra, né? Então, quando a gente está falando de fome no Brasil, quem é que mais está passando fome hoje? É a população negra. Quando a gente pensa... Quem é a maior parte da classe trabalhadora no nosso país é negra. É uma classe racializada, né? Então, todos esses problemas têm a ver com negritude, a própria questão dos cortes na educação, por exemplo, também. Eu estava lendo uma matéria recentemente de que tem gente que está saindo da universidade, estudantes que entraram pela política de cotas, mas estão saindo, especialmente das universidades federais, né, que é quem recebe verba direta do governo federal, porque não tem verba para garantir permanência. As pessoas não conseguem permanecer na universidade. Então, acho que essa política do Bolsonaro de tentar esvaziar as universidades públicas, tentar controlar as universidades, também tem muito a ver com uma dificuldade do Bolsonaro mesmo em compreender o processo de mudança que a gente está vivendo, né? E de tentar trazer tudo para trás. É uma política reacionária, né? Então, acho que tudo que o Bolsonaro fez hoje no nosso país tem um pouco a ver com a população negra e piora especialmente a vida dessa população. E aí você me fala que o projeto do Lula não é o projeto ideal que você pensa de país. Que você vê de ruim? Agora, mais falando do Lula, a gente falou do Alckmin, assim, o que você vê de ruim no projeto dele e nas críticas que você tem a ele? E quais são... O que seria ideal para você, assim? Tá. Acho que... É amplo, né? Eu sei, mas... Dá para começar por críticas mais objetivas, mas vou começar do que para mim é mais tateável. Eu acho que não é natural o fato do Lula ser uma figura pública há tantos anos no Brasil. E a população negra hoje discute muito representação política, a importância de a gente estar nos parlamentos, ocupar espaços, mas acho que isso é uma discussão democrática também, no geral, para além da discussão racial. Não é natural uma figura estar por tantos anos disputando a presidência do nosso país. Acho que a democracia que eu acredito é uma democracia em que a gente deveria ter várias pessoas pensando sobre política. Política não deveria ser uma coisa para poucas pessoas terem condições de pensar. E isso, parte desse processo de fazer a política ser mais próxima de nós é garantir uma renovação política, inclusive dentro dos partidos, né? E eu acho que o PT vai pagar por esse erro em algum momento, né? Hoje o Lula é a figura mais forte, não existem figuras tão fortes quanto o Lula. E eu acho muito negativo que a gente tenha que depender de uma figura como ele. Acho que nunca existiu, né? Sim, eu não acho isso positivo. E o fato de... ele pode continuar sendo uma figura relevante por muitos e muitos anos. Isso é inegável. Isso é incontrolável, inclusive. É positivo ter figuras que participam do debate público e tudo mais. Mas acho negativo que só ele seja o principal candidato do PT já há muito tempo. Acho que deveria ter uma renovação política e não ter renovação é pior, especialmente para a população negra também, né? Porque se você não consegue construir outras lideranças, quem está deixando de ser construído hoje no Partido dos Trabalhadores? São lideranças negras, sobretudo. Mas acho que tem uma questão de política também no governo Lula. Sempre foi uma política da conciliação de classes. Então, o Alckmin hoje é ruim, mas também não é surpreendente. Não é como se o Lula tivesse colocado vices progressistas antes, né? A própria questão da Dilma, né? Que sofreu impeachment. Exatamente, a gente fala que foi um golpe, foi efetivamente um golpe institucional, mas não é como se o PT, né, é um risco que se tem ao se colocar alguém que teoricamente tá tão distante da política do PT, né? Hoje se faz uma crítica grande ao Temer, mas fato é que eles estavam juntos naquele momento.
E acho que tem mais coisas. Discutir política de drogas, por exemplo. Foi o Lula que sancionou a lei de drogas hoje, que tem aumentado muito o encarceramento da população negra. Não levou adiante uma política de descriminalização das drogas, que eu acho que também tem muito a ver com uma pauta da população negra também, né? Hoje, a maior parte de nós está sendo preso justamente por conta da guerra às drogas. Isso não só no Brasil, em outros países também, nos Estados Unidos. Esses dias eu acho que eu vi que 60% da população carcerária está presa pela lei de drogas no Brasil. Exatamente, sim. E, tipo, você acha que existia um espaço para uma política de descriminalização das drogas no Brasil? Sei lá, pensa quando o Lula estava lá até, sei lá, 2008, 2010, né? Tinha espaço para isso? Não sei se tinha, mas eu acho que existe sempre espaço para possibilidade, né? E eu acho que é um dever do Partido dos Trabalhadores dizer sobre isso. E o fato deles não estarem dispostos a construir esse projeto também demonstra que estão dispostos a conciliar, fazer uma política de conciliação de classes. Isso não é uma política que me serve. Política de conciliação de classe, o que é isso? Política de conciliação de classes é você estar disposto a conciliar com grupos que não necessariamente representam a sua política. Então, o Partido dos Trabalhadores se diz um governo de esquerda, mas ele concilia, né, com os grandes bilionários, com as elites econômicas do nosso país, para poder governar e chegar ao poder. Mas aí acho que isso entra numa discussão mais ampla, né? Até que ponto vale a pena conciliar tanto só pelo poder? Então, acho que é uma pergunta que fica. Essa pergunta que você fez, eu tava vendo ontem, inclusive, acho que foi ontem ou anteontem, o Marcelo Freixo, ele... Um grande conciliador de classes. Então, o Marcelo Freixo, ele é um dos caras que mais fala sobre descriminalização de drogas nos últimos anos, assim. E aí ontem ele tava sendo entrevistado, ele tá concorrendo a governador no Rio, né? E aí perguntaram sobre descriminalização, ele falou que ele é contra agora. É muito louco isso, né? Tipo, mas... Eu entendo também muito como uma maneira de, tipo, beleza, eu quero ser governador do Rio de Janeiro e acho que a única maneira de eu ser governador do Rio de Janeiro é me posicionando contra a descriminalização das drogas. Mas veja, por que o Freixo queria ser candidato a governador? Acho que ser candidato de alguma coisa, você pode querer ser porque você tem um fetiche pelo poder, que é o que me parece hoje do Freixo, ele quer ser governador. Não quer levar adiante um projeto político. E acho que essa é a grande diferença. Porque é muito fácil na política institucional a gente querer ser eleito. E aí a gente vai conciliar para ser eleito. Mas eu acho que é uma opinião pessoal. Eu não acho que vale a pena fazer de tudo para chegar ao poder. Até porque fazer política é muito cansativo. Eu imagino. Meu Deus do céu. Então não vale a pena. Se fosse só por mim, assim... Dava para ganhar dinheiro. Mas é que eu penso também, se não é assim, tipo, beleza... Pode ser um pouco de vontade dele, mas se não for ele, é o candidato bolsonarista, sabe? Então, tipo, às vezes não é melhor, sei lá, fazer algumas concessões pra tá o Freixo lá e não o bolsonarista, sabe? Eu acho. Acho que em alguns momentos você tem que... É uma questão de tática, né? Fazer concessões. Por exemplo, a carta aos brasileiros da semana passada. Vários bilionários assinaram essa carta. Mas assinei também, e acho que as pessoas devem assinar, porque a gente, apesar das diferenças, tem o mesmo objetivo, que é barrar o golpismo do Bolsonaro. O que nos une é isso. Tá. De resto, grande parte é diferente. Agora, quando o Freixo ele concilia, deixando de lado uma pauta que é muito importante, que é a descriminalização das drogas, tipo, isso é importante num nível, assim, grandioso. Se ele não quer falar sobre isso... Ele não vai falar, o candidato bolsonarista também não vai falar. É óbvio que o Freixo é diferente de um candidato bolsonarista. Mas, para além da cara, a gente precisa também olhar para o programa que eles têm. E até que ponto o programa do Freixo vai se distanciar tanto assim de um programa bolsonarista. Os bolsonaristas também não vão falar. Se não for o Freixo, vai ser quem, entendeu? E com tudo isso, você decidiu se candidatar a co-deputada estadual por São Paulo, numa candidatura coletiva, né? Eu vou até ler a pergunta da Franciele Amorim, porque eu pedi perguntas, aí eu incluí ela no meio aqui. Ela falou assim, pede pra ler contar como foi a transição de uma estudante para uma estudante que é co-candidata a deputada estadual. E fala que a casa do estudante tem orgulho demais dela. Fofa. Tô na transição ainda, né? Ainda sou estudante, tô terminando a faculdade.
E é muito difícil. Porque ser co-candidata é entrar num terreno que eu não tinha entrado ainda, né? Que é da política institucional. Eu fazia política de movimento, né? Que é o movimento estudantil. E é muito diferente fazer política de movimento e disputar a política institucional. E aí tá sendo um desafio grande, né? Porque eu não quero ser uma política institucional, né? Eu vejo a institucionalidade como um instrumento. Então, ter um mandato é importante para fazer o movimento funcionar. Tá. Então, se você tem um mandato, você consegue ecoar melhor as ideias do seu movimento, você consegue disputar melhor a opinião pública e tudo mais. Mas eu tenho pavor por me tornar aquelas pessoas que fazem de tudo pela política. Inclusive, é bom estar gravando podcast, porque se um dia eu me tornar esse tipo de pessoa, eu quero rever o podcast e ver que eu me tornei o que eu não queria me tornar. De fazer eleição só por fazer, de ser aquelas políticas engomadinhas, assim, e tal. Então, tá sendo uma transição difícil, assim, pra mim também. E qual você acha que, assim, olhando para as eleições de agora, 2022, é uma eleição muito importante. Como que você acha como que o Brasil tem que sair dessas eleições? Agora, assim, 2022, o que é o ideal do cenário para 2023 no Brasil? Além da SPP serem eleitas. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Eu quero que em 2023 a gente tenha muitas lutas, assim. Seja um ano que a gente saia muito às ruas. Porque, mesmo se o Lula ganhar, a gente já viu qual é a política que o Lula vai fazer. Que não é uma política para a classe trabalhadora. E é uma política que também não está disposta a travar pautas importantes para o movimento negro. Como a descriminalização de drogas, a questão do encarceramento em massa e tudo mais. Então, eu quero que seja esse ano, assim. Um ano de muita luta, inclusive porque eu não acho que as eleições são o que vão mudar o nosso mundo. É óbvio que as eleições têm uma importância muito grande, que a gente tem que tirar o Bolsonaro e ninguém aguenta mais. Mas as eleições são uma parte do processo político que a gente vive. Inclusive, eu acho que... E é parte do que eu pesquiso também, né? Do porquê eu gosto de pesquisar democracia. De que hoje a nossa teoria democrática é uma teoria que se pauta muito pelas eleições, né? Se um país tem eleições, é um país democrático, né? Eleições minimamente ali competitivas, é um país considerado democrático. Mas eu acho que é muito cruel dizer que um país é uma democracia só porque as pessoas vão votar de 2 em 2 anos. Democracia deveria ser mais do que ir para as urnas a cada 2 anos. Por isso eu quero que as pessoas participem mais da política. Deveria ser também ir para as ruas. Sim. Talvez ter mais parcela da população representada ali, tipo, mesmo sem ser institucionalmente, tipo, ter a sua voz ouvida, assim, né? Sim. E também democracia com milhões de pessoas passando fome é difícil, né? Sim. Você tá numa candidatura coletiva com a Mônica Seixas. Ela era da bancada ativista antes, né? Isso. E deu problema na bancada ativista. Algumas pessoas de lá saíram. Como que funciona uma candidatura coletiva, assim, um mandato coletivo? E você tem medo que possa dar problema? Que, eventualmente, vocês sejam eleitas e o grupo, a ideia já não seja mais as mesmas e ao longo do mandato vocês acabam indo cada um para um caminho, assim? Tá. Hoje a gente não tem uma regulamentação do que são as candidaturas coletivas, né? Então, numa candidatura coletiva, a gente tem os co-deputados, mas é só uma pessoa que vai, de fato, exercer a atividade parlamentar. O que não é necessariamente negativo quando a gente pensa na política institucional como um instrumento, né? Como eu disse. Porque a gente, enquanto um coletivo de co-deputadas, vê a atividade parlamentar como mais uma das atividades, né? Então, a Mônica, se a gente for eleita, vai ser quem vai estar ali na LESP, nas votações e tudo mais, mas cada uma de nós vai estar fazendo outros tipos de tarefas, construindo movimento em outros lugares, né? E, na prática, todo mandato, de alguma forma, tem que construir movimento, tem que ter sua base e tudo mais. Então não é muito diferente nesse ponto de vista. E eu não tenho medo de que dê problemas na nossa candidatura, porque tem uma diferença muito grande para a bancada ativista, né? Porque a bancada ativista era formada por co-deputados de partidos diferentes, tinham ideias diferentes, tinham ali uma união mínima, mas fato é que ter alguém da rede e alguém do PSOL no mesmo lugar, existem muitas diferenças, né? Ainda hoje que PSOL e rede sejam numa federação, existem diferenças importantes, senão era todo mundo do mesmo partido.
E aí, mesmo dentro do PSOL, a gente também tem muitas divergências, né? Mas a diferença é que as pretas, a gente é de uma mesma tendência do PSOL. Tá. Então, somos todas de um mesmo projeto político, assim. A gente discute sempre juntas, a gente tem a mesma visão de mundo. Então, acho que isso é uma diferença muito grande para a bancada ativista e que vai impedir que algo parecido aconteça dessa vez. E por que o PSOL? Porque eu acho que hoje, até o presente momento, isso pode mudar. O PSOL é um partido que tem a maior capacidade... Não é capacidade, mas é o partido com maior potencial de esquerda hoje no nosso país. É um partido jovem que representa um momento novo do nosso país também. Eu conheci a política um pouco através do PSOL também. Me interessei bastante por política em 2014, ali, quando a Dilma foi eleita. E eu lembro que eu amava a Luciana Genro, assim. A Luciana Genro, pra mim, era tudo. Lembro ela falando que Lula e Alckmin, Dilma e Alckmin, aliás, eram irmãos siameses. Ela falava que eles eram super parecidos, de fato. São. Agora estão juntos aí? Estão juntos, muito juntos. Então, foi essa política que eu conheci. Então, eu tenho muita admiração pelo PSOL, ainda que hoje eu veja com muito maus olhos, assim, parte do que tem sido a direção do partido, né? Hoje tem... Em que sentido, assim? Porque hoje o PSOL, nas eleições desse ano, tá muito debaixo da política petista, assim, né? Então... a gente pode até falar que nas eleições gerais, né, na eleição presidencial, faz sentido o pessoal não lançar um candidato próprio e apoiar o Lula, né? Acho que isso é uma discussão... eu defendi uma candidatura própria, mas acho que hoje dá para falar que é uma decisão acertada, mas mesmo em outros locais, o pessoal tá com uma postura de sair com o PT em diversos lugares, né? E eu acho isso negativo, justamente porque eu não vejo a eleição e o mandato eletivo como um fim em si mesmo, e acho que o pessoal, às vezes, mesmo que não tenha condições eleitorais, precisa disputar a opinião pública. E fica difícil quando fica totalmente debaixo da política do PT. E quais são as principais pautas que vocês defendem, assim? Pode já fazer campanha, né? Pode. Agora já pode, né? Pode fazer uma campanhazinha assim, o que vocês defendem mais? Qual que é o plano que vocês têm como... São eleitas aí no começo de 2023, qual que são as principais pautas que vocês vão defender lá? Cada uma de nós, acho que temos pautas específicas, né? Porque a gente também é de diferentes territórios. Estou um pouco no território estudantil, né? Então, sou eu quem mais faz campanha pelas universidades e tal. E a gente tem discutido muito a questão do orçamento das universidades. Hoje, por exemplo, a questão do corte no ICMS vai prejudicar muito o orçamento da USP, Unicamp. Então, a gente quer muito travar esse debate também na Lesp. A gente tem discussões sobre a fome, por exemplo. Então, quer ampliar projetos aqui do estado de São Paulo para fornecer alimento para as pessoas. Porque fica muito difícil discutir política, discutir qualquer coisa quando as pessoas estão passando fome, né? Então, acho que isso é muito importante. Ampliar o acesso à saúde da população negra. Acho que, inclusive, por conta da figura da Mônica, né? Que é uma figura histórica aí do estado de São Paulo na luta ambiental. A gente também quer discutir isso no âmbito da Lesp. Então, discutir o próprio fato de... Quando a gente olha para as periferias do nosso país hoje, em São Paulo também, são justamente os lugares que são menos arborizados, que mais sofrem com problemas desse tipo. Então, a gente quer ser, dentro da Lesp e fora dela, também nos movimentos que a gente faz parte, porta-vozes desse processo de mudança e de uma luta antirracista, uma luta ambientalista também, uma luta contra o machismo no Estado. E acho que a gente vai conseguir fazer isso, né? Somos 7, somos muito diversas. São 7. Eu sou a mais novinha também da candidatura. E acho que a gente tem todas as condições de fazer isso. Isso que você falou sobre financiamento das faculdades, esses dias estava em pauta um projeto de lei que propunha que os estudantes ricos das faculdades pagassem uma mensalidade e... aí, não sei qual que seria, né, o critério para determinar quem é rico e quem não é. E que os estudantes pobres não pagariam, enfim, para ter uma redistribuição ali para que a faculdade seja financiada. O que você acha sobre isso? Eu acho horrível, assim, é uma deturpação do que é a universidade pública. Porque, para mim, a universidade pública tem que ser cada vez mais popular, o que significa ter cada vez mais estudantes que não podem pagar pela universidade. Se a gente institui uma política de cobrança de mensalidades, especialmente num contexto de cortes orçamentários,
O estudante que vai ser mais desejado na USP, na Unesp, na Unicamp, vai ser o estudante que pode pagar. Porque é óbvio, é evidente que as pessoas vão falar, já que a universidade não tem dinheiro, vamos cobrar mais mensalidade, vamos fazer mais esse tipo de coisa. Então, sou totalmente contrária, acho que é uma deturpação. Sou contrária, inclusive, hoje as universidades públicas têm algumas iniciativas de cobrança de mensalidade já, né? Então, exatamente. Então, a gente tem cursos lato sensu nas universidades, na USP tem, vários lugares que cobram mensalidades dos estudantes já. Eu também acho isso muito errado, assim. Então, acho que não é bem por aí. A gente tem que democratizar a universidade, não cobrar mensalidade. Se o problema é que a universidade pública, hoje, tem pessoas de uma renda familiar alta, como que a gente resolve isso? Cobrando mensalidade? Não, fazendo entrar mais pessoas pobres na universidade. Então, também é uma deturpação da própria questão, né? O que está em questão hoje? O problema não é que tem pouca gente pobre na universidade? Vamos aumentar e não cobrar mensalidade. E às vezes também, isso de determinar quem é rico, quem não é, pode cruzar uma linha ali de, tipo, como vai ser pela renda da pessoa. Sim. Pode ser que, tipo, pegue pessoas que não têm condição, mas têm uma renda maior, sei lá, sabe? Sim, acho que tem uma... fraude nisso também. Ah, perfeito, você falou de fraude. Nossa, já tinha passado no roteirinho e eu queria falar com você sobre isso. A gente tá com 5 anos de política de cota na USP. Nesses 5 anos, existem problemas, evidente, mas são 5 anos, acho que de sucesso, né, da política. Como que tá a faculdade hoje em relação a isso? Mas eu queria te fazer uma pergunta mais sobre o comitê antifraude. É comitê que fala? Porque essa é uma dúvida que eu tenho pessoal, assim. Como que funciona um comitê antifraude? Como que avalia se uma pessoa é negra ou parda? Se é autodeclaração? Como que funciona esse comitê, assim? Tá. Eu não sou do comitê antifraude, né? Mas vou contar um pouco do que eu sei. Tá. Foi um comitê formado ali na Sanfran também, por estudantes que estavam descontentes ao ver o tamanho do número de fraudes que a gente tem hoje na faculdade. E aí eles começaram a trabalhar, são alunos, portanto, né? Então eles começaram a coletar denúncias e encaminhar essas denúncias para a faculdade, né? Para a USP. E aí, então, não são os alunos que julgam quem é não ou não. Eles recebiam as denúncias, tinha inclusive pessoas negras que eram denunciadas, e encaminhavam essas denúncias à faculdade que deveria avaliar. Inclusive, desde o início da política de cotas, a gente tem comissões nas unidades que estavam responsáveis por acompanhar a política de cotas, né? Então, acompanhar a nota dos estudantes e tudo mais. Então, a gente já tinha pessoas ali que estavam um pouco nessa função. Mas fato é que, por a USP não ter até então uma banca de heteroidentificação, pouquíssimas pessoas que fraudaram cotas foram retiradas da universidade. A gente teve alguns processos que foram exitosos, então existiram pessoas que foram expulsas da Universidade de São Paulo por terem fraudado, mas foram pouquíssimas diante do número de fraudes que nós tínhamos. E é por fenótipo? Essa discussão que nós fazemos, né? Que é uma questão de auto e heteroidentificação, né? Então, a pessoa precisa se identificar como negra, mas também precisa ter os fenótipos, né? Precisa ser lida enquanto negra. Não basta você dizer que é. A sociedade também precisa te encarar assim. Tipo, por exemplo, você tem um pai negro, mas o fenótipo é totalmente branco. O objetivo da cota não é... Essa pessoa não está incluída, né? Não está. Tá. É mais, tipo, para a pessoa que está sofrendo na vida dela atual com racismo. Isso. Tá. Tem umas perguntas de pessoas que fizeram perguntas para você. Eu publiquei ali no grupo, né, da faculdade. E algumas pessoas fizeram perguntas. Vamos começar por essa aqui. André Heller perguntou: você foi a primeira mulher negra presidente do 11 de agosto, e é comum se apresentar assim. Como você se percebe como agente histórica? Você se vê como uma parte da história de alguma forma? Me vejo sim. Eu lembro que depois de ganhar, quando eu recebi os calouros de 2020, vários deles vinham falar comigo, vi sua matéria, fiquei muito feliz, minha mãe gostou de você. E eu acho que isso já muda muito. Porque eu lembro que quando eu entrei na Sanfran, e eu fui pesquisar, né? Eu não conhecia a Sanfran antes, fui pesquisar quando passei. E aí eu lembro, pra mim é muito marcante isso, de ver uma foto de formandos daquele ano, né?
da última turma que tinha se formado e só tinha gente branca. E aquilo pra mim já me deixou muito mal, assim, de não me ver naquele espaço. Ou quando eu tava na semana de recepção dos calouros e tinha uma mesa no Salão Nobre com professores, o ex-ministro do STF que sempre vai, né, o Eros Grau, e tava lá o presidente do 11. E era um homem igualzinho a todos aqueles outros homens. Ele, tipo, não destoava, era um representante dos estudantes que tava ali, era igual a todo mundo que historicamente estava ali. Então, pra mim, acho que eu tinha essa dimensão já. Eu queria ser essa referência. Tem uma foto minha, inclusive, da semana de recepção de quando eu era presidente, que eu tava na mesa com essas figuras e eram todos homens brancos, mas tinha eu ali. Então, eu queria que as pessoas olhassem pra mim e vissem como uma possibilidade também, que elas mudassem aquilo. E essas imagens são muito fortes, principalmente lá na faculdade. O Salão Nobre é um lugar, tipo, extremamente imponente, né? E na primeira semana já te jogam lá, pra você já sentir um pouco o peso da faculdade, já sentir... Tipo, eu fiquei meio acuado, assim, apesar de chegar lá e ter um monte de gente, assim, e eu tava entrando com amigos ainda. E aí a gente olhava as pessoas sentadas lá, a gente falava assim, o que tem que fazer pra ficar sentado lá, sentado ali na frente? Então é muito legal ver você sentada lá. Vocês fizeram um evento lá, né? O Travessia fez um evento que o Criolo foi, que foi foi a nossa posse. A posse Travessia. E eu lembro que nesse dia, eu não fui no evento, mas tinha amigos meus que estavam lá que falavam que o Criolo foi. E ele falou que não queria falar nada, ele queria ficar sentado observando meio que a história acontecendo ali, né? Sim, Eu até queria que ele falasse, o Criolo. Mas ele foi e falou, não, quero ouvir vocês, quero participar disso. Foi um momento muito bonito, inclusive. Acho que foi uma ocupação do Salão Nobre. Vários setores do movimento negro foram. A bateria da faculdade, a BASF, tocou pra nós uma música importante, né? Que era o hino da Mangueira. Não lembro de que ano que foi, acho que foi de 2019, do Carnaval. Que fala um pouco, né, da história que a história não conta. Pra nós foi um dia ótimo, assim, um dia marcante pra mim. Que legal. Heloísa Toledo, minha amiga, sua amiga. Grande Elo. Qual a importância de criar um círculo de afeto e de trabalho coletivo ao redor para que pautas como negritude, mulheres e a pauta da população pobre estejam no centro dos debates políticos, por onde quer que pise? Sobre esse círculo de afeto, assim, de ter pessoas ao seu redor que fazem um trabalho coletivo, assim. É muito importante, porque acho que travar lutas políticas é muito cruel, assim. Fazer política na Sanfran foi muito difícil pra mim. Acho que hoje tá mais fácil, já não é fácil fazer política, campanha agora, mas tá mais fácil porque eu fiz 11 de agosto, porque a Sanfran é meio que um mini, né, espaço, mini estado, a gente fala, que é muito cruel. Se você tá sozinho, é muito difícil fazer tudo isso, né? Por isso também, depois que eu me tornei presidente, que eu me organizei politicamente, foi a partir daí que eu fiz parte do coletivo Juntos, porque eu queria fazer política com mais gente. E na Sanfran, eu tive muito esse círculo de afeto também, especialmente por conta da Casa do Estudante, né? Porque pensa que eu tava numa faculdade muito elitizada, mas morava na moradia estudantil pra gente pobre como eu. Então, eu sempre andei com pessoas como eu na faculdade. Nem no ensino médio foi assim. Eu andava com gente branca no ensino médio, era totalmente diferente. Mas na Sanfran, justamente o lugar mais branco, assim, que eu já passei, eu tinha o maior número de amigos negros, assim. Porque foi nesse círculo de afeto que eu consegui me manter na universidade, né? Foi o que me sustentou ali. E foi por conta disso também que eu fiz luta, né? Porque, tipo, a luta pra mim é uma necessidade, né? Se eu quisesse voltar pra casa num apartamento com as mínimas condições, eu precisei lutar pra isso na faculdade. Isso só foi possível porque eu tinha vários amigos. A Elo é uma delas que estavam juntos. E que, inclusive, isso que você falou de lutar pra ter uma moradia decente foi um dos dias mais, assim, emocionantes da minha graduação lá, quando a gente teve que aprovar, a gente, né? A faculdade, vocês principalmente, que lutaram por isso, aprovar a retirada de verba, né? Do centro acadêmico, acho que era 3 milhões de reais, né? Para reformar a casa dos estudantes, do estudante que estava bem deteriorado, assim. E no dia... Igor, coloca uma foto do dia. O pátio das arcadas estava assim, lotado de gente, com uma votação para que isso já fosse aprovado, porque precisava de muita gente na faculdade, né? E assim, eu fiquei emocionado assim, de olhar e ver um monte de discurso muito da hora. Você era presidente nessa época? Não, você era da casa. Era da casa, eu falei naquela época. Você falou. Nossa, foi muito... E tem umas fotos animais, assim, desse dia, né? Sim, foi um dia muito marcante para nós. E acho que tem muito a ver também com o fato da gente ter ganhado 11 depois. Porque a gente...
Da minha geração, acho que foi a primeira vez que a casa fez uma movimentação desse tamanho. Já tinha tido outras, mas de outras gerações. Então, foi a primeira vez e a faculdade embarcou muito nisso, né? As entidades apoiaram muito a gente e tal. Então, foi um momento que nos viram como atores políticos ali. E a gente fez uma puta organização, Não, foi animal, assim. Tipo, e mandava uma mensagem direto, tem que colar. Aí eu colei lá, tipo, tinha muita gente, tipo, e aí tinha das extensões também, eu era do Arcadas na época, aí tinha a pessoa do Arcadas falando lá, tipo... hoje a Casa do Estudante tá melhor? Muito melhor. Muito melhor. A reforma já terminou? Ainda não terminou, acho que faltam uns 2 andares, falta dinheiro, inclusive. Mas, nossa, pensar na casa que eu vivia no primeiro ano e na casa que eu vivo agora é muito diferente. Não sei se você chegou já a visitar a Elô lá. Eu nunca fui, mas assim, olha que louco isso. O meu avô estudou na Sanfra e ele era do interior e ele morou na casa estudante, Caramba. porque ele não tinha onde morar também. E ele... Olha essa história, que absurda. Na época, quando Getúlio Vargas morreu, inclusive meu avô faleceu há pouco tempo, então uma homenagem pro meu avô. Quando Getúlio Vargas morreu, começaram a ter um boato de que era um pessoal da Casa do Estudante que tinha matado Getúlio Vargas. E eu tava ameaçando invadir a Casa dos Estudantes. Meu Deus. Tipo, olha isso. E aí ele conta há um tempo atrás pra mim essa história. Eu falei, meu Deus, tipo, olha a importância do que a gente tá falando, Sim, né? uhum. Tipo, achavam que podia ser um complô da casa da Faculdade de Direito da USP pra tá matando o presidente. Tipo, é muito louco, assim. O Temer já morou lá. Ah, o Temer morou lá? Já morou lá. Ah, não sabia. Hoje pra mim, a casa é tipo um quilombo franciscano, assim. É um espaço de resistência muito importante. Tipo, eu nem estaria na São Fran se não fosse a Casa do Estudante, assim. Então, falar de afeto tem muito a ver com a casa pra mim. Salvador Leães perguntou: durante a pandemia, o Travessia... A gente não falou Travessia agora, né, ainda, né? Mas o Travessia é o... Como que chama? Partido? Movimento? É o movimento. É um movimento político que a Letícia Chagas faz parte, que foi eleito pro Centro Acadêmico da Sanfra 11 de agosto. Durante a pandemia, o Travessia se opôs a uma eleição do CA online, mas aprovaram pela internet uma extensão do seu mandato até que houvesse condições de fazer uma eleição presencial. No final, isso só aconteceu 1 ano depois, e você, que era presidente, teve um mandato de 2 anos praticamente. Você se arrepende de ter defendido essa posição na época? Não me arrependo, inclusive amei essa pergunta, porque a gente tem na Wikipédia, a gente tem uma lista de ex-presidentes do 11. E sempre vão lá, no meu nome, e colocam que o que eu fiz foi dar um golpe pra me permanecer. E não, né? Eu não me arrependo. Foi, inclusive, uma movimentação que a gente discutiu o que era a democracia no 11 de agosto, né? Então, eu lembro que eu lancei um texto falando que a eleição do 11 não era enquete. Tinha gente que lançou texto também defendendo eleições online. Mas eu acho que, assim, eleições online no 11 são horríveis. O 11 não vive como uma eleição online. A eleição do 11 de agosto é a eleição no pátio, de colocar um monte de coisa nas arcadas, de ficar conversando com todo mundo. E vocês enchem o saco, hein? A gente enche, sim. Pois é. Né? Sim. Cê não pode passar por ali. Não, eu imagino. Tô brincando. Acha? Não, mas assim, já aconteceu de vir, ficar sentado... E aí um falando de um lado, outro... Eu já sabia que ia votar, eu falava, gente, já sei que eu vou votar, não precisa. Sim, não, é horrível fazer isso também. Mas ao mesmo tempo é muito importante, porque é naquele momento que você tá cara a cara com o seu oponente, você consegue responder o que ele tá falando, Lógico. Ele consegue responder o que você tá falando. É um clima de debate. E aí, a gente não fez, né, eleições, mas para não fazer eleição, a gente organizou uma assembleia. Diversas pessoas, foi uma assembleia também histórica, mesmo online. Todas as entidades da faculdade que se pronunciaram, várias delas, inclusive as mais importantes, Casa, DJ, Atlética, se pronunciaram para a gente também não fazer eleições online. Então é um discurso falacioso de que foi um golpe, né? Muito pelo contrário, a gente fez toda uma discussão política que deu origem a uma votação expressiva contra as eleições online. A gente teve que fazer no ano seguinte, porque 2 anos também já era muito tempo. As entidades também estavam num outro momento. A gente fez discussões também da importância de fazer isso. O 11 também é um centro acadêmico muito burocrático, né? Então, isso também nos traz dificuldades. Tem que ter tudo certinho, ata registrada.
Então, era uma necessidade naquele momento. Mas eu acho que essa experiência só nos mostrou o quanto é ruim uma eleição online. Porque o que aconteceu? Toda a discussão política em 2021 foi no grupo do Facebook da faculdade. Isso deu origem a um monte de fake news, muita fake news demais, assim. Foi uma eleição muito pesada de se fazer, porque era tudo... Você tinha dificuldade de conversar com o estudante, ao mesmo tempo o estudante só via as coisas ali no grupo, é uma informação muito imediata, que fica difícil você dizer o que é verdade e o que não é. Não à toa deu origem à eleição do coletivo do Em Frente, que é um coletivo historicamente manchado na faculdade e que acabou com o 11 de agosto. Sim. Tinha, tipo, 2 pessoas na... Exatamente. E as eleições desse ano foram muito melhores. Não só de discussão, mas foi uma eleição... Inclusive, acho que porque o Em Frente não tava, que é uma chapa que é muito difícil de fazer pátio, foi uma eleição muito mais... De fazer o quê? É muito difícil fazer pátio com eles, né? Fazer pátio tipo ir lá... Eles mentem muito e tal. Foi uma eleição muito mais politizada e, ao mesmo tempo, muito mais tranquila, né? Até conversando com pessoas da chapa oponente, assim, a gente comentava, né, naquele dia. Nossa, foi mais tranquilo, né, nas eleições. Então, não foi tão pesado, acho, quanto online. Tem agora 4 perguntinhas minhas, rapidinhas, pra responder rápido. Que é... Quem que seria... Aí não precisa ser um nome. Pode ser um nome. Eu quero um nome... Mudei a pergunta. Eu quero um nome e também, se esse nome não existir, idealmente, tá? Quem que seria um ou uma presidente ou presidenta ideal pra você pro Brasil? Um nome? Se eu pudesse escolher, você que é detentora desse poder. Eu sou detentora do poder. Hoje, acho que Silvio Almeida. E ele... quais são as características de um presidente ideal para você no Brasil hoje? Acho que a gente precisaria ter uma pessoa negra como presidente, mas uma pessoa que também tivesse um projeto político crítico, né? Idealmente marxista. E eu vejo que o Silvio é um pouco disso também. Para ser melhor, só se ele fosse da minha tendência no PSOL. Não é dessa tendência? Não é, ele não é do PSOL. Acho que ele nem é organizado, mas ele é um bom nome. Seu maior desejo pro Brasil num futuro recente... Essa você já falou, né? Você falou que queria que o pessoal estivesse na rua, assim. É isso, né? Sua maior ambição pessoal mesmo. Ambição pessoal? Minha maior ambição? Quero ter uma casa grande. Uma casa muito grande, reunir os amigos, família. Ideal pra mim. Em 20 anos... Onde você se vê? Você se vê ainda fazendo política? Você se vê trabalhando com outra coisa? Não me vejo trabalhando com outra coisa. Gosto muito de fazer política, mas não sei se política é institucional. Não sei se eleita, mas estarei fazendo política. Quero ter uma família, coisas do tipo. Letícia, muito obrigado. Obrigada. Foi muito gostoso conversar com você. Foi muito bom a gente ter um podcast pra gente poder conversar. E muito obrigado por vir topar o 3º episódio, né? A gente tá começando aqui também, então, obrigado. Muito boa sorte nas suas eleições. Obrigada. Vou desejar, fala seu número de... 50.900. 50.900. Isso. Se quiser conhecer mais, no @SPPretas. SPPretas no Instagram. Então é isso, obrigado, viu? Obrigada, muito bom.